Mateus 18, a partir do verso 23, vou ler até o 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Nesta manhã eu quero falar sobre um assunto que às vezes deixa algumas pessoas desconfortáveis, porque vai mexer diretamente no seu ego, vai colocar o dedo naquela ferida de orgulho e te fazer estremecer. Nem todos estão dispostos a agir conforme a palavra de Deus nos instrui em relação ao perdão. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã de domingo. Creio que esse texto registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Mateus, é muito conhecido. Esse evangelho, na verdade, ele é um dos mais conhecidos dos evangelhos sinópticos. Sinópticos porque Mateus, Marcos, Lucas, eles são bem parecidos, né? Se vocês têm o costume de ler a Bíblia, vocês já devem ter percebido essa semelhança, que não é pequena, é bem grande. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito especialmente para os judeus. Não é à toa que é um dos evangelhos que mais cita o Velho Testamento. Ele apresenta Jesus como Rei dos Reis, como Salvador. Isso
também fez algumas pessoas estremecerem, já que esperavam um Messias, né, falando dos judeus, esperavam um Messias totalmente diferente daquele que veio. Foi um choque. E Mateus deixa clara a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre todas as coisas criadas, e até mesmo sobre a morte. Deus tem de fato, o Senhor Jesus tem de fato, todo o poder no céu, acima do céu, na terra e sob ela. Todas as coisas têm que obedecer o comando da sua voz, a ordem dos seus lábios. E estudar esse evangelho, queridos, é crescer em graça, é crescer no entendimento de quem Deus é aprender sobre Jesus. E a palavra de Deus nos exorta: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Aqui você vai entender um pouco mais sobre o nascimento, a vida, o ministério, a morte e também a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É mergulhar de fato numa profunda riqueza de sabedoria. Cada registro desse pode contribuir muito para o teu crescimento espiritual, teu crescimento como cristão, como filhos de Deus. E a palavra de Deus, diga-se, é uma fonte inesgotável. A parábola que nós acabamos de ler, a parábola do credor incompassivo. Compassivo por quê? Porque não teve compaixão, não agiu com graça, né? Registrada aqui em Mateus, dos versos 23 ao 35, ilustra o ensino de Jesus a respeito do perdão. Voltando um pouquinho, lá no verso 21, e na verdade os versos 21 e 22 dizem o seguinte: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queridos, devemos perdoar os nossos irmãos na mesma medida em que fomos perdoados por Deus. E não foi qualquer perdão que nós recebemos. Fomos perdoados de uma dívida simplesmente impagável. Nem todo ouro, nem todas as pedras preciosas, todas as joias do mundo, ou diga-se até do universo, poderiam pagar pelo perdão que recebemos. O que daríamos ao Senhor por tão grande salvação? Não temos absolutamente nada para oferecer. Não temos nada que nos faça merecer o olhar de Deus, quanto mais o seu perdão, quanto mais o dom da graça, quanto mais a vida do seu próprio Filho, que foi derramada na cruz, para que um caminho novo fosse aberto até o trono do nosso Deus, onde podemos hoje, através de Cristo, com confiança, chegar. Porque nós fomos perdoados, porque nós recebemos tamanha graça, devemos semelhantemente perdoar aqueles que têm débitos para conosco, aqueles que nos devem alguma coisa. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? Seria esse um número aceitável? Os rabinos daquela época haviam definido que
Um pecado deveria ser perdoado até 3 vezes, mas não uma 4ª vez. Então a oferta do apóstolo Pedro de perdoar 7 vezes era uma oferta generosa, era mais que o dobro daquilo que havia sido pré-estabelecido pelos fariseus. Havia ali certa generosidade, mas o espírito do perdão, queridos, não é uma mercadoria, não é algo que se possa pesar, medir, calcular. Não é sobre isso. Não há um limite definido para o perdão. Não existe limite do quanto você pode ou não pode distribuir perdão. 70 vezes 7 não é um cálculo matemático, não, mas uma figura simbólica, é só um símbolo. O perdão deve ser oferecido sem limitação, sem restrições. Devemos perdoar ilimitadamente. Talvez isso soe um pouco difícil para você, mas como Deus nos perdoou, devemos perdoar. Colossenses capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O espírito do genuíno perdão, queridos, ele não conhece fronteiras ou limitações, como eu já coloquei aqui anteriormente. É um estado de coração, é muito mais que um sentimento, muito mais que uma matéria de cálculo, muito mais que um 70 vezes 7, muito mais que 490 vezes. O texto em apreço aqui nos apresenta 2 verdades que são extremamente importantes, e nós vamos falar sobre essas verdades: o perdão que nós recebemos de Deus e aquele perdão que nós devemos oferecer. Sobre o perdão que nós recebemos de Deus, a partir do 23 até o 27, diz o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos tanto ele, quanto a sua mulher, os seus filhos e tudo aquilo que ele possuía. Assim a dívida seria paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, por misericórdia: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo, Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Jesus fala em primeiro lugar sobre esse perdão que nós recebemos de Deus. Essa parábola que Jesus contou foi logo após a indagação, logo após o questionamento de Pedro a respeito do perdão. E aqui Jesus está discorrendo sobre o assunto e nos mostrando de forma bem clara qual deve ser o nosso pensamento a este respeito. Em primeiro lugar, Deus ajusta contas conosco. Verso 23. Nós somos confrontados por Deus. E isso é difícil às vezes, não? Ser confrontado por Deus às vezes não é fácil. E precisamos ali prestar contas da nossa vida a Ele. Prestar contas da nossa vida a Ele. Isso pode tirar o seu chão. Isso de quem entende a santidade de Deus, de quem entende o poder de Deus, de quem conhece
esse Deus. Porque Ele é aquele que pode não apenas matar o nosso corpo, mas pode lançar a alma no inferno. Em primeiro lugar, Deus ajusta contas conosco, né? Nós somos confrontados por Deus, e isso é difícil. Deus é o quê? O supremo juiz. Aleluia, né? Deus é o supremo juiz. Ele é justo e santo. A sua lei é perfeita e santa. Somos pesados na balança de Deus. Ele coloca o seu prumo na nossa vida e sonda o nosso coração. Ele sabe exatamente o que nós sentimos. Ele sabe exatamente o que nós pensamos. O Senhor vasculha as nossas emoções e examina os nossos pensamentos. Ele pesa as nossas motivações. Porque às vezes nós temos até boas atitudes, uma boa conduta, um bom testemunho, mas a motivação é errada. Talvez eu seja uma boa pessoa aos olhos dos homens, e isso talvez já seja o meu prêmio, porque eu só quero parecer santo, eu só quero parecer piedoso diante da congregação, diante das pessoas aí fora, e aí me torno uma pessoa orgulhosa da minha santidade, uma pessoa orgulhosa da minha conduta íntegra, honesta. E isso é uma motivação errada. Quando nós não fazemos para a glorificação de Deus, quando nós não manifestamos essas boas obras para que vejam a luz de Deus em nós, nós estamos atraindo para nós mesmos os olhares de todos à nossa volta, e idolatramos muitas vezes a nossa, entre aspas, né, santidade. Ele avalia, queridos, a nossa obra. Ele avalia o nosso coração, os sentimentos, e Ele conhece os desejos mais secretos do seu coração. Você não pode esconder de Deus as suas motivações. E sabem de uma coisa? Estamos muito aquém, muito distantes das exigências de Deus, do padrão do nosso Deus. Somos todos devedores. Ninguém pode chegar diante de Deus e exigir nada. Ninguém. Nem você, nem eu, nem aqueles que arrotam santidade, nem aqueles que se tornaram como fariseus, os detentores da verdade, os detentores da lei. Ninguém pode exigir nada diante de Deus. Em segundo lugar, nós temos uma dívida impagável. 24 e 25, os versos. Jesus usou aqui uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Né? Quinta-feira o pastor Alex usou uma, né? Hipérbole é o que? É quando você usa quando você exagera, né? Você usa de exagero. Isso é hipérbole. E Jesus usou a hipérbole ao falar sobre a dívida desse homem. A quantia do primeiro débito, né, deliberadamente dada com exagero, para fazer mais vívido, né, o tamanho do perdão, né, que aquele servo recebeu. Fazer um contraste, né? Era impossível que alguém devesse aquela quantidade naquela época, porque era uma quantidade astronômica. Um talento equivale o que, queridos? A 35 quilos de ouro. 10 mil talentos equivalem a 350 mil quilos de ouro. Então, todos os impostos daquela região, Judeia, Pérea,
né, toda aquela província ali, no ano daria por volta de 800 talentos. Aqui Jesus está falando de 10.000. É mais que suficiente para pagar os impostos por mais de uma década. Então ninguém poderia dever tanto. O que Jesus queria enfatizar é que aquele servo tinha uma dívida impagável, assim como a minha e a sua. E a promessa daquele servo de pagar aquela dívida jamais poderia ser cumprida, pelo simples fato de ser impossível alguém dever tanto, ou possuir tanto, né, sendo um servo. E isso significa que queridos, nenhum ser humano pode satisfazer as demandas do nosso Deus, as exigências do nosso Deus, as exigências de justiça do nosso Pai. Ninguém consegue, nenhum homem pode cumprir a lei de Deus. Só Cristo foi capaz de realizar tal feito. A lei é santa e nós somos pecadores, a lei é espiritual e nós somos carnais. Não está dentro da nossa capacidade realizar isso. Só Deus. E assim todos nós carecemos da misericórdia, assim todos nós carecemos da intervenção divina, para que em alguns aspectos nós consigamos cumprir algumas coisas, mas sabendo também que não podemos nos gloriar nessas coisas senão na cruz de Cristo, porque é por meio dele que somos justificados verdadeiramente. Nossas imperfeições nos impedem, queridos. Assim todos nós precisamos totalmente, né, de Deus. E o perdão é algo que não merecemos, é uma dádiva dada pelo nosso Deus, e ninguém pode se achar, né, no vocabulário de hoje, ninguém pode dizer que é digno. Em terceiro lugar, o perdão de Deus é imerecido. Versos 26 e 27 que dizem: então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O perdão não é merecimento, é graça. O servo devedor não tinha condições de exigir nada. Ele não podia, ele não estava nessa posição. Não teria cabimento se ele ousasse fazer tal coisa. E aí ele suplica: tem misericórdia de mim, clemência. Ele não tem direitos ali, mas ele roga pelo favor do rei. Roga pelo favor do rei. E mesmo tendo aquela dívida impagável, ele sai dali livre, perdoado pelo rei. De igual modo, né, Deus nos perdoa, não por quem somos, pelo que temos, não, mas por quem Ele é, por quem Ele é. A base do perdão não é o mérito humano, mas a graça divina. Entendam isso de uma vez por todas. A nossa dívida com Deus é absurdamente grande. O que daríamos ao Senhor pela nossa salvação? O que você tem que você poderia oferecer a Deus em pagamento pela tua salvação? Medita aí, responda para si mesmo: há algo em você que te faça merecer algo de Deus, ou que você possa dar em troca do que Ele fez e tem feito por você? Porque a obra de Deus está sendo feita a cada dia na sua vida. Dia após dia Ele tem trabalhado a seu favor, ao nosso favor. O que eu daria ao Senhor?
Deus nos atraiu quando nós estávamos mortos, quando estávamos sob a sua ira ainda, inimigos de Deus nós éramos, e Ele nos escolheu, sem nenhum mérito, para virmos à sua presença. Jesus, ali na cruz, Ele perdoou aos seus algozes, aqueles que lhe feriam, aqueles que lhe maltrataram. Ele foi chicoteado, ele foi pisado, escarnecido, humilhado, cuspido, e ainda assim Jesus manifestou perdão. Mesmo sendo crucificado publicamente, cravado numa cruz como um criminoso, ainda assim Ele perdoou. E apesar de toda aquela crueldade, Jesus ainda pediu que o Pai atenuasse ali a culpa, dizendo: eles não sabem o que fazem. Veja com grande graça, irmãos, veja com grande misericórdia, que exemplo inspirador para você, para mim, para aqueles que se dizem servos de Cristo, para aqueles que dizem crer e andar nos princípios do Senhor. Isso é ser como Jesus, é perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo sem merecer, porque nós também não merecemos perdão, mas Deus nos dá todos os dias perdão dos nossos pecados, das nossas loucuras, porque às vezes agimos como nécios, sabemos dos nossos pecados e preferimos permanecer neles, ao invés de rejeitá-los, ao invés de abandoná-los, ao invés de nos arrependermos verdadeiramente e deixarmos para trás essa vida podre. Nós estamos ali muitas vezes nos deleitando naquilo que Deus odeia, naquilo que Deus abomina, e isso é um alerta para nós. Deus tem nos perdoado, Deus tem nos chamado ao arrependimento, mas nós que fomos tão perdoados, nos negamos a perdoar, negamos aquilo que recebemos de graça do Senhor. Em quarto lugar, o perdão de Deus é completo. O homem que devia 10.000 talentos foi completamente perdoado. O perdão de Deus é total, é cabal, não precisa de mais nada. O débito é cancelado, a dívida foi paga. E eu quero falar um pouquinho do perdão que nós devemos dar. Falei do perdão que nós recebemos. E como seguimos esse exemplo, né? Como devemos fazer, o que devemos fazer após recebermos o perdão de Deus. Pedro estava interessado em saber disso. Até onde vai o perdão? Qual é o limite? Quando estamos autorizados a não perdoar mais? Por isso ele pergunta ao Senhor: até quantas vezes? Até quantas vezes? Já existe uma disposição ali, né, de compaixão na pergunta de Pedro. Perdoar 7 vezes a mesma pessoa, isso não era natural, isso não é normal, né? Às vezes nós temos dificuldade de perdoar uma vez. Pedro está falando de 7. É bem generosa, né, a fala dele. E a resposta de Jesus é desconcertante. Por quê? Por quê? Como eu falei, deixa a gente desconfortável, né? Ele extrapola todos os limites da razoabilidade. Porque o perdão, o padrão do perdão de Deus é alto. Não tem limite. O perdão que recebemos de Deus é o perdão que devemos oferecer aos nossos irmãos. É esse perdão. E em algum momento Ele deixa de te perdoar?
Em algum momento ele deixa de ouvir. Quando você ora em arrependimento, suplicando a sua graça, suplicando a sua misericórdia e pedindo, muitas vezes em lágrimas, o perdão, não, ele não nega o perdão dele. Então por que fazemos diferente? Por que fazemos diferente, igreja do Senhor? O perdão que recebemos de Deus é exatamente o perdão que devemos oferecer aos nossos irmãos. Somos perdoados para perdoar também. Os que receberam a graça devem ser canais de misericórdia, compaixão. Não podemos negar o perdão, já que recebemos o mesmo de Deus. E há algumas lições para nós aqui. Em primeiro lugar, a falta de perdão é uma evidência clara da dureza do nosso coração. O mesmo homem que foi perdoado de uma dívida impagável encontra um servo que lhe devia 100 denários. Este suplica a sua misericórdia, mas o homem perdoado não age com compaixão e lança o devedor na prisão, queridos. Aquele que foi perdoado de uma dívida colossal não consegue perdoar uma dívida irrisória. Deus está falando conosco. Fomos perdoados de pecados que nos levariam ao fogo do inferno, à condenação eterna, e temos nos negado a perdoar alguém que simplesmente pisou no nosso calo. Alguém que disse algo que talvez tenha me machucado. Alguém que teve uma atitude que me desagradou, e que talvez aquela atitude nem foi errada, porque às vezes nós estamos tão entrelaçados com o pecado, que quando um irmão na fé chega para abrir os nossos olhos e nos confronta, às vezes nós ficamos com raiva, e isso é o que? É a ausência do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, porque aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, quando são confrontados pelo Senhor, eles se arrependem. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. A lição que Jesus nos ensina nessa parábola é que recebemos de Deus um perdão infinitamente maior do que aquele que devemos conceder aos nossos irmãos. Muito maior. Jesus deixa claro que um coração que não perdoa, um coração duro, que não perdoa, não pode ser perdoado. Você quer o perdão de Deus? Libera perdão também. Você quer ser perdoado por Deus? Libera perdão também. Em segundo lugar, a falta de perdão é sinal de ingratidão a Deus. Jamais conseguiremos entender o perdão a menos que tenhamos consciência do perdão que recebemos de Deus. 100 denários, queridos, são 600 mil vezes menos que 10 mil talentos. O credor incompassivo não perdoou seu conservo, porque não compreendeu a grandeza do perdão que havia recebido. Você entende o tamanho da dívida que Deus perdoou? Não conseguiremos, queridos, ministrar perdão às pessoas que nos devem, que nos ofenderam, se não atentarmos para a grandeza do perdão que recebemos de Deus. Em terceiro lugar, a falta de perdão desperta a ira de Deus. Verso 34. E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida.
Quando recusamos, queridos, perdoar alguém, ofendemos a Deus e provocamos a sua ira, pois Ele nos perdoou sem nenhum merecimento nosso. Seu perdão foi um ato de compaixão e graça. Não fizemos nada para merecer. Ao sondar a nossa mente, ao sondar o nosso coração, Deus não encontra nada que nos faça merecer, mas ainda assim Ele manifesta graça, Ele manifesta perdão, Ele manifesta compaixão, Ele manifesta misericórdia sobre nós. Quando recusamos perdoar alguém, ofendemos a Deus, ofendemos ao nosso Senhor. Perdão não é uma questão de justiça, queridos, não. Nem o pagamento de uma dívida, por isso que eu disse que não dá para ser medido como um produto no mercado, mas é o cancelamento da dívida. Não é que a dívida foi paga, ela foi cancelada. Uma pessoa que não perdoa é imperdoável e essa pessoa está sob a ira de Deus. Em quarto lugar, a falta de perdão fecha a porta da misericórdia de Deus. Negar o perdão ao irmão é privar-se do próprio perdão de Deus. O servo que se recusou a ter compaixão de seu conservo provocou não só a ira de seu senhor, mas também atraiu tormentos para sua própria vida. Ele foi lançado na prisão, ele foi entregue aos carrascos para ser atormentado até que cada centavo fosse pago. Tudo isso porque não soube retribuir o perdão que recebeu. Quantas pessoas estão assim, queridos, recebendo tanto de Deus e não partilhando nada, recebendo tanta graça, tanta misericórdia, mas colocando tanto peso, tanto fardo na vida do outro, exigindo das pessoas aquilo que você mesmo não tem. Que Deus transforme, que Deus mude essa situação neste dia. Deus nos trata como tratamos os nossos devedores. Se fecharmos o nosso coração, queridos, para o próximo, negando o amor, retendo o perdão, fechamos as comportas da misericórdia de Deus sobre a nossa própria vida. Quem não perdoa não pode adorar a Deus. A palavra de Deus diz até para ofertar. Se você tem algo contra o seu irmão, ou sabe que seu irmão tem algo contra você, deixa a oferta, vá se consertar com seu irmão, e depois você vem e ofereça a Deus o seu sacrifício. Quem não perdoa não pode adorar a Deus. Em vão é o levantar de mãos, em vão é o pronunciar de palavras bonitas, em vão são as canções que louvam, em vão são as canções que entoam as orações que fazem. Quem não perdoa não pode adorar a Deus. Não podemos amar a Deus odiando os nossos irmãos. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Está também sob a ira de Deus. E há um convite para você aqui nesta manhã. Se você tem algo contra alguém, ou se sabe que alguém tem algo contra você, não deixe para amanhã. Resolva isso hoje. E então, volte ao altar do Senhor e ofereça a Ele a sua adoração.
Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos faça andar segundo a sua vontade, para a sua glória, no poder do Espírito, em nome do Senhor Jesus.